Estamos aqui no estúdio com o pedagogo e teatrólogo Giovanni Sesconeto. Ele trabalha há 40 anos com teatro para crianças e produziu mais de 80 espetáculos. Ele também é proprietário do Teatro Parque da Criança, localizado em Santa Felicidade. Olá, Giovanni. Oi. Diz pra gente, como que está tanto tempo em um único segmento do teatro? Estar fazendo teatro, para mim, significa estar vivendo. É uma coisa que se funda a minha própria vida. Então, eu não consigo me ver sem estar fazendo teatro para criança. É uma coisa impressionante, porque o teatro para criança, ele não deixa a gente jamais envelhecer, ou pelo menos a questão espiritual. E nós temos que estar sempre nos reciclando, conversando com eles, a gente está todo dia aprendendo. Então, para mim, é impossível viver sem estar fazendo teatro para eles. Quais as mudanças no teatro que você observou ao longo desses 40 anos? Nessas 4 décadas, a gente percebe nitidamente que o teatro teve que se transformar, pelo menos em termos de linguagem, principalmente em termos de linguagem. Porque a criança de 40 anos atrás não é a mesma criança de hoje, quer na sua forma de comunicação, e quer na sua vida de um modo geral. Isso quer dizer que a criança hoje tem muito mais agilidade. O teatro tem que acompanhar essa tendência de linguagem. Me lembro que nos tempos mais remotos, lá 40 anos atrás, nós considerávamos teatro para criança até 12 anos. Hoje, uma peça de teatro ela tem que ser qualificada em etapas de faixa etária que vão do 2 a 4 anos, a linguagem para 5 a 7 já é uma outra linguagem, de 8 a 10 e assim por diante. Então, nós praticamente fracionamos a linguagem de teatro para criança. Essa é a principal transformação. Nós temos a questão de transformação também da forma de envolver a criança através do lúdico, com a cenografia, com a tecnologia muito mais desenvolvida, a questão de iluminação, a musicalidade do espetáculo, tudo isso mudou muito mesmo. Antigamente, nós fazíamos teatro, a questão musical do espetáculo era feita com música ao vivo, um violão era suficiente para toda a trilha sonora. Hoje nós temos aí os recursos tecnológicos e a gente faz verdadeiros arranjos na trilha musical dos espetáculos, e principalmente usando e abusando hoje dos efeitos especiais, da música, né, da trilha sonora dentro do espetáculo, barulhos diversos, sons, que conseguem fazer a criança se prender ao texto e ao desenvolvimento do espetáculo. Ajuda muito os atores, essa questão musical com os efeitos. E nesse mercado para crianças, existe algum tipo de incentivo do governo, tanto na esfera municipal, estadual, federal, ou Nós temos sim, nós temos a Lei Rouanet, que é federal. O difícil desse incentivo, desse mecanismo, é a captação dos recursos. Porque o mecenato da Lei Rouanet, por exemplo, prevê que você aprova um projeto e você sai captando esse recurso. Então fica muito mais preso, vinculado ao eixo Rio-São Paulo. Aqui, Curitiba, as demais cidades brasileiras têm muita dificuldade na captação. Com relação ao Estado, nós estamos há 8 anos sem nenhum tipo de incentivo. Agora que estamos criando a lei estadual de incentivo à cultura, o programa, e o municipal, que funciona muito bem já há 10 anos. São projetos que são aprovados por uma comissão competente e esses projetos, então, saem a captação de recursos junto a incentivadores da empresa privada. Da cultura. E o teatro, quando feito para crianças, ele pode ensinar alguns valores? Ele não só pode, como deve. Qualquer espetáculo, através do lúdico, a gente coloca esses valores. E nós temos o hábito de fazer teatro para criança com seriedade. Eu digo que é teatro para criança feito por adultos. Então nós temos o dever de inserir esses valores, os conteúdos, dentro, mesmo que seja um clássico. E além do teatro, você já trabalhou, já atuou em outras mídias como cinema, televisão? Em todas elas. Cinema, na década de 80, nós produzimos aqui em Curitiba 5 longa-metragens com a Ponzio Filmes, do qual participei como diretor, autor e também como ator. Na televisão, desenvolvi diversos programas, sempre para criança. Nós tivemos o Clube do Pingão, Paraná Aqui Agora, nós tivemos Batatinha e Batatão. Foram programas feitos quando as emissoras de televisão investiam no teatro para criança e nos programas para criança. Qual a diferença dessas mídias e o teatro?
É uma diferença muito acentuada, porque quando você tem os recursos da televisão, do cinema, você pode gravar, pode rever, né? Pode reapresentar. O teatro, o ator está exposto totalmente. Ele não tem a menor chance de erro. Se ele errar, ele tem que se virar e improvisar. É ao vivo, aí a criança tem uma cobrança muito forte com relação à ação que ela está vendo. Se o ator errar, a criança sabe. E o principal no ator de teatro para a criança, ele tem que ter empatia. Se a criança não gosta dele, a criança não é como um público adulto, por exemplo, que se critica, mas ao mesmo tempo se comporta. A criança não tem esse senso de comportamento dentro de um teatro. Ela vira para o lado, se não gosta, ela chupa a bala, ela vai ao banheiro, briga com o amigo. Ela não se comporta, ela é ela autêntica. Né? E pode deixar um conselho aqui para quem quer entrar nesse mercado do teatro, especialmente no mercado de crianças? Perceba dentro de você se você gosta de criança. Primeiro ponto, não faça teatro para criança profissionalmente. Haja sempre com o coração, porque aí a criança vai entender que você é igualzinho a ela, aí dá certo. A consequência financeira vai acontecer naturalmente se você tiver esse requisito básico do amor pelo teatro para criança. Obrigado pela presença, Giovanni. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@p.com.br. Até a próxima. Até lá.